E o tema da nossa videoaula de hoje é sobre quadriláteros. Então, se você quer saber mais sobre o assunto, é só continuar assistindo o vídeo. E os conteúdos dessa videoaula incluem a habilidade EF08MA14 da BNCC. Vamos lá? Então vamos lá, gente. Quadriláteros. Primeiramente, vamos fazer aqui uma associação, tá? Vamos esquecer o assunto e vamos focar aqui nessa imagem. Abaixo, ó, tem várias imagens. Eu quero que vocês tentem aí separá-los em dois grupos, tá? Por alguma característica em comum. Vocês vão tentar fazer isso. Pause esse vídeo agora, observa aqui as figuras e divida ele em dois grupos, tá bom? Então vamos lá. Fazendo essa separação, né, vocês devem ter observado aí que a gente tem algumas figuras que traz animais e outras que traz pra gente algumas frutas. E esses são os dois grupos principais que a gente vai aí organizar os animais. Então, eu coloquei aqui, ó, o ratinho, coloquei a onça, o jacaré, o sapinho, o passarinho, o cavalo e a ovelhinha. São todos animais, certo? E eu também coloquei as frutas do lado de cá. Eu tinha menos quantidade, né? Por isso que o espaço aqui para as frutas é menorzinho. Mas cabe tudo aqui, ó. Vamos colocar. Eu tenho a maçã verde, a uva, a cereja e também o abacaxi. Então eu peguei daquele grupo todo e dividi ele em dois grupos principais. Mas será que eu não tenho mais alguma característica aí que eu possa dividir? Então, dentro do grupo dos animais, eu tenho alguns animais que têm características em comum que eu possa aí agrupá-los? Sim, tá? Vamos olhar aqui, eu vou dar um exemplo só, tá, gente? Eu tenho, ó, esses dois animais aqui, o jacaré e o sapo, que são verdes. Então eu acabei criando um subgrupo dentro do meu grupo principal, destacando esses dois animais aqui que têm uma característica em comum. Nas frutas, mesma coisa, ó, se eu juntar essas duas frutas aqui, ó, as duas são verdes. Então eu acabei criando subgrupos, tá? Nos subconjuntos criados, os animais e frutas foram separados por cores, podendo ocorrer outras classificações. Então eu poderia separar aqui, por exemplo, só os animais que ficam na terra, né? Ou do lado de cá, sei lá, só as frutas pequenas. Seria um jeito, né? Essa classificação que eu fiz por cor é apenas para exemplificar que a gente pode aí fazer várias divisões de vários conjuntos. Esses agrupamentos que nós acabamos de fazer, né, com os animais e as frutas, também acontecem na geometria. Então eu tenho diversas formas geométricas e eu consigo agrupá-las de acordo com características em comum, tá? Aprendemos que os quadriláteros, gente, são aquelas figuras geométricas que possuem o quê? 4 lados. Então, se eu juntar todas as figuras que possuem 4 lados, eu vou ter aí o grupo dos quadriláteros, tá? Você conseguiria separar os quadriláteros abaixo em dois grupos? Então, eu trouxe aqui, ó, gente, vários quadriláteros. Ó, tá aqui na tela de vocês. Será que é possível separar esses quadriláteros em dois grupos diferentes? Pausa esse vídeo aqui agora, tenta fazer essa divisão aí e depois dá o play pra gente continuar. Vamos lá então, ó. Alguns quadriláteros, eles possuem propriedades especiais e por isso são denominados, ó, quadriláteros notáveis. Vamos destacar isso aqui, ó. Quadrilátero notável. Mas o que isso aqui significa então, né? Como é que eu poderia separar esses quadriláteros notáveis? Vamos lá, vou colocar aqui essa divisão para você, tá? Os notáveis e os não notáveis. Os notáveis são aqueles que a gente conhece, que eles têm nomes especiais, tá? Por exemplo, o quadrado, ele é um quadrilátero notável. O paralelogramo, o retângulo, o trapézio e o losango, tá? São figuras que a gente conhece, que eles têm características em comum, né? E eles são os quadriláteros notáveis. Agora, aqueles que foram desenhados irregularmente, né, que eu não tenho um padrão, como por exemplo essa figura aqui, ela não tem padrão nenhum, certo? Ou essa daqui, são quadriláteros, por quê? Porque possuem 4 lados, porém não tem nenhum nome, então a gente chama de quadrilátero não notável, tá? Porque eles são irregulares. Se eu olhar aqui, cada um tem um ângulo,
então não tem um nome que classifique eles, por isso eles são os não notáveis. O que a gente vai falar na aula de hoje são esses daqui, gente, os notáveis. Antes de entender melhor as propriedades de cada quadrilátero notável, você precisa saber alguns conceitos que são presentes em todos os quadriláteros. Então, são aquelas características em comum para todos. Vamos ver aqui quais são. Todos os quadriláteros, gente, possuem lado. O que são os lados? São aquelas linhas que delimitam a figura. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, aqui está um quadrado e eu dei destaque aqui para os lados, tá? Então, a linha que delimita a figura é chamado de lado. Eu tenho também ângulos, tá? Vai estar presente em todos os quadriláteros. Ele é a medida de abertura entre os lados que se encostam. Por exemplo, aqui está o meu quadrado, aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho outro ângulo. Percebe-se que para formar um ângulo eu tive que unir aqui pelo menos dois lados. Então esse ponto de encontro entre dois lados forma um ângulo, tá? Então isso eu tenho presente em todos os quadriláteros. Congruência, gente. Todos vão apresentar congruência em algum aspecto, tá? Em algum elemento ali. O que é a congruência, gente? É o termo que a gente utiliza para indicar que eles possuem a mesma medida. Então, por exemplo, tá? Isso não vai ser com todos os quadriláteros. Aqui eu estou usando o exemplo do quadrado. No quadrado, eu não tenho todos os lados medindo a mesma quantidade, então eu digo que os lados eles são congruentes. Se o lado do meu quadrado aqui em cima vale x, o do lado também vale x, o de baixo vai valer x e o do outro lado também vai valer x, tá? Então, congruência é um termo que a gente usa na matemática para dizer que eles têm a mesma medida, ok? E por último, diagonal. O que é a diagonal, gente? Ele é o segmento que une dois vértices. Vértices é cada pontinho assim, de encontro entre dois lados. A gente já viu isso em outros assuntos, tá? Então, ele é o segmento que une dois vértices não consecutivos, formando triângulos. Então, por exemplo, esse vértice aqui, eu não posso unir ele com o outro. Então, não é o consecutivo. Com esse eu não posso unir, mas eu posso unir com esse aqui, tá vendo? E aí eu formei a minha diagonal. Então, a minha diagonal une esse vértice com esse com esse. Basicamente, gente, quando a gente encontra as diagonais de qualquer figura geométrica, não só do triângulo, a gente acaba encontrando triângulos, tá? Não somente do quadrado, desculpa. Não somente do quadrado, mas em outras figuras geométricas também, quando a gente vai fazer essas diagonais, a gente acaba formando aí triângulos, tá? Então, todas essas características, gente, elas são utilizadas em todos os quadriláteros, tá? Apenas assim, a congruência não vai ser sempre do lado, pode ser que seja em outros elementos dos quadriláteros. Então vamos agora de fato estudar as propriedades dos quadriláteros, vamos lá. Vamos falar primeiro então aqui, gente, de quadrado, retângulo e losango. Vamos até fazer aqui uma comparação entre eles, tá? Então esse aqui é o quadrado, esse aqui o retângulo e esse último aqui, o losango. Vamos ver aqui então. Vamos começar falando aqui primeiro do quadrado. Uma propriedade importante, uma característica importante é que os seus ângulos, eles são congruentes. Olha a palavra congruente aqui, Significa que eles são iguais, são os mesmos, são todos de 90 graus, tá? Coloquei aqui entre parênteses para não esquecer. Então, esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo de cima, que é igual a esse outro ângulo, que é igual a esse ângulo, tá? E no retângulo? No retângulo também, todos os ângulos são congruentes, eles têm 90 graus. Então, esse ângulo aqui, esse outro ângulo, esse e esse, eles são os mesmos. Coisa que já não acontece na onde? No losango, tá? Então, no losango, os ângulos não são congruentes, ok? Se eu olhar esse ângulo aqui de baixo, ele não vai ser igual a esse ângulo aqui do lado, tá? Porém, ele vai ser igual ao seu ângulo oposto, o lá de cima vai ser igual a esse aqui de baixo, tá? E esse aqui vai ser igual a esse, porém, se eu for olhar todos os ângulos, eles não são iguais, tá? Outra característica importante, os lados são congruentes e paralelos. Lembra que a gente falou até no exemplo anterior? Então, se aqui mede 5, por exemplo,
Esse lá de cima vai medir 5 também, aqui do lado também vai medir 5 e aqui embaixo também, tá? São todos iguais. Agora, gente, no retângulo, o que vai acontecer? No retângulo, todos os lados não são congruentes, eles não medem as mesmas medidas, tá? Somente os opostos é que eles são iguais e também são paralelos, né? Então aqui, por exemplo, ó, se o meu lado mede 5, o meu outro lado ali do retângulo, ó, mede 7, tá vendo? Então são diferentes. Porém, os opostos, os lados opostos serão iguais, ó. Se esse aqui é 7, aqui de baixo... Opa, pulei, né? Aqui de baixo também vai ser 7. Se aqui é 5, o lado oposto também mede 5, tá bom? E no losango? No losango, gente, os lados são congruentes e paralelos, tá? Então, todos vão medir aí a mesma medida. Então, se eu tenho aqui do lado que vale 6, ali também vai valer 6, ali também vai valer 6, aqui também vai valer 6, tá? Outra característica aí, vamos lá. Possuem duas diagonais que formam ângulos congruentes e perpendiculares, tá? Só pra gente relembrar, o que significa um ângulo perpendicular? Significa que é um ângulo de 90 graus, tá, gente? Congruente significa que eles são iguais e perpendicular significa que são de 90 graus. Então, ó, vou colocar as minhas diagonais aqui, ó. Aqui eu tenho uma diagonal e aqui eu tenho outra diagonal. Se eu for medir esses ângulos aqui de dentro, eles formam todos 90 graus, tá? Então eu tenho aqui 90 graus, aqui também eu tenho 90 graus, aqui também eu tenho 90 graus. No retângulo, o que vai acontecer com o retângulo? Gente, eu vou ter duas diagonais que não formam ângulos congruentes, então não serão a mesma medida para todos os ângulos. Ó, vamos colocar aqui, ó, tá? A medida desse meu ângulo aqui, ela vai ser totalmente diferente desse ângulo, tá? Só vai ser igual ao seu oposto. Então, ó, deixa eu terminar aqui de desenhar. Esse ângulo, ele vai ser igual a esse, e esse ângulo aqui vai ser igual a esse aqui de baixo, tá? Então, não são ângulos iguais, não são ângulos congruentes. E o losango? O losango, gente, eles possuem também duas diagonais que formam ângulos congruentes e perpendiculares, igual ao quadrado. Então, se a gente colocar aqui, ó, todos formaram ângulos de 90 graus, então são ângulos congruentes. Então, vocês veem, gente, que são aí 3 formas geométricas que possuem algumas características em comum, né? Algumas do quadrado são comum com o retângulo, outras do quadrado são comum com o losango. E é muito importante que você saiba todas essas características, tá bom? E uma outra coisa muito importante, todas as diagonais se cruzam no ponto médio. O que é o ponto médio? É o centro da minha figura. Então aqui, ó, é o ponto médio do quadrado, aqui o ponto médio do retângulo e aqui o ponto médio do losango. Agora vamos falar sobre o paralelogramo, gente, essa figura que eu deixei aqui para vocês de cantinho, vamos lá. Ele é um polígono de 4 lados, cujos lados opostos são paralelos. Peraí, vamos analisar isso aqui. Polígono de 4 lados, cujos lados opostos são paralelos. Isso aqui não era característica em comum das figuras que a gente acabou de ver lá atrás? Sim, então quer dizer que elas também são paralelogramos? Sim, gente. Todas aquelas figuras lá também são paralelogramos, então isso faz com que o quadrado, o retângulo e o losango também sejam paralelogramos, porque eles possuem essas características. Tem 4 lados e todos os lados opostos são paralelos. Então, todos possuem lados opostos e paralelos, fazendo deles um paralelogramo, ok? Então vamos para propriedades. Os seus lados são congruentes e paralelos, tá? Pelo menos os opostos ali, não são todos, mas os opostos. Deixa eu até escrever aqui, ó. Seus lados são os opostos, são congruentes e paralelos. Os ângulos opostos são congruentes, sim, todos os ângulos opostos são congruentes. E a soma dos ângulos externos é sempre igual a 360 graus. Então, se eu for somar todos os ângulos aqui, gente, vai dar sempre 360 graus, tá? Todos os ângulos internos e também os externos, tá? As diagonais cruzam-se em pontos médios. Sim, foi isso que a gente já viu no slide anterior, né? Só reforçando aqui para vocês. E por último, o trapézio. Vamos estudar agora o trapézio, gente.
Definimos com um trapézio todo quadrilátero que possui dois lados paralelos. Então agora não são todos os lados paralelos entre si, são apenas dois, tá? Os lados paralelos são conhecidos como base maior e base menor. Então no caso dessa figura, né, aqui em cima seria a base menor e aqui embaixo a base maior, tá? Existem vários tipos de trapézio, cada tipo vai ter aí a sua característica, a sua propriedade. Vou passar aqui para vocês agora. Eu tenho o trapézio retângulo, tá? O trapézio retângulo é como se eu pegasse o trapézio e tirasse uma parte aqui dele, ó. Eu faço uma linha reta aqui, né? Uma linha reta perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. E aí eu tenho o trapézio retângulo. Todo trapézio retângulo, então, como eu falei pra vocês, ele vai apresentar, ó, dois ângulos de 90 graus, que são ângulos retos, tá? Então isso aqui é a mesma coisa que ter 90 graus. Eu tenho também o trapézio escaleno. O trapézio escaleno, gente, ele possui todos os lados distintos. Então, se eu olhar esse lado aqui, ele mede uma coisa, aqui mede outra, aqui mede outra, aqui mede outra, tá? Por exemplo, sei lá, tô chutando, tá, gente? Mas vamos supor que aqui medisse 4. Aqui poderia medir, sei lá, 6, aqui 5 e aqui 9, tá? Todos os lados são diferentes. Nem sei se esses números que eu coloquei tá certo, tá? É só fazendo um exemplo mesmo, tá? Todos os lados, então, serão distintos. E por último, o mais conhecido é o trapézio isósceles, tá? Ele possui os lados oblíquos e congruentes. O que isso significa? Significa que ele possui ângulos oblíquos, tá? E eles medem a mesma medida. Medem a mesma medida é boa, né? Mas eles possuem a mesma medida. Então, ó, esse lado aqui, ele possui a mesma medida que esse outro lado aqui, ó. Até deixei os dois risquinhos aqui para indicar, tá? Os ângulos da base, assim como os lados, são paralelos e são congruentes. Então, esses dois lados aqui, eles são paralelos e os seus ângulos são congruentes. Então, esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo, tá? E esse ângulo aqui de cima vai ser igual a esse outro ângulo. Ao traçarmos as alturas formando dois triângulos congruentes, além de ser possível a aplicação do teorema de Pitágoras. Então, se eu traçar uma altura desse vértice aqui, ó, uma linha reta formando 90 graus, daqui até aqui embaixo, ó, fazendo isso dos dois lados, eu vou ter então um triângulo retângulo, tá? Porque aqui faz 90 graus. Então, eu tenho dois triângulos retângulos, um em cada lado. Sendo possível aí, quando for necessário, a gente aplicar o teorema de Pitágoras. Então é isso, gente. Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, me seguir, me acompanhar lá no Instagram. Eu tô sempre postando dicas legais sobre matemática e ensino criativo. Então vai lá me acompanhar. Até o próximo vídeo. Tchau!